Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é William. Eu sou formado em Engenharia da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também fui bolsista no POP-RS, que é o ponto de presença da RNP lá no Rio Grande do Sul. E atualmente trabalho na TechCloud, que cedeu. Eu vim aqui para apresentar o meu trabalho. Basicamente é o meu trabalho de graduação de curso, meu TCC, que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, passando por um breve roteiro, eu vou passar pela motivação desse trabalho, os objetivos, os conceitos básicos que estão envolvidos na segurança, a proposta e a implementação, a avaliação experimental, a conclusão e os trabalhos futuros que são sugeridos. Bom, inicialmente na motivação. A gente sabe que a segurança de redes de computadores é importante, a gente está aqui para isso. E, segundo um autor, que é o Stallings, ele diz que o sistema de detecção ele é a segunda frente de segurança nos nossos sistemas de rede. O primeiro são algumas outras técnicas, como o firewall, mas se por alguma razão aquele ataque passar pelo firewall, ele tem que ser detectado o mais rápido possível. Então, é para isso que servem esses sistemas de detecção e de prevenção. O problema que está associado com esses softwares são a quantidade de logs. Se tiver muito log, pode ser que comece a ficar massivo esse processamento. E, em alguns casos, também pode haver alguma falta de padronização desses logs, deixando os dados não estruturados. Um outro problema que também está associado a essa quantidade de logs é que a gente vai ter que ficar fazendo grep em uma penca de log até descobrir o problema exatamente. Então, para isso que esses softwares nos auxiliam. Bom, então o objetivo do meu trabalho foi implementar um IDS utilizando técnicas de Big Data, e ele deveria ser exclusivamente baseado em software livre. Ao final, também a gente fez uma avaliação do desempenho dessa solução, usando logs de autenticação reais que eu extraí do ambiente de infraestrutura lá do POP-RS. Então, alguns conceitos básicos, né? A segurança da informação ela tem como base a confidencialidade, autenticidade e disponibilidade, e essas técnicas tentam garantir isso, as técnicas de detecção e prevenção. Elas são normalmente classificadas em duas: detecção estatística por anomalia, quando tu vê que tem alguma anomalia acontecendo na rede, pode ser feita por uma carga de dados na rede, e a detecção baseada em regras, onde tu vai montar as tuas próprias regras. Em ambas, tu tem essa necessidade de ficar analisando logs e ficar fazendo busca de padrões de atividades maliciosas. Então, essa busca nos logs ela é relevante. Bom, com relação ao grande volume de dados, a gente entra na área de Big Data. E o objetivo de Big Data é tu ter aquela quantidade enorme de dados e tu conseguir tirar um valor daquilo. Ou seja, tu tem uma quantidade muito grande, muito massiva de dados, mas tu quer extrair uma quantidade pequena que tenha valor para o teu negócio, que tenha valor para o que tu está procurando. No nosso caso, seria os ataques. E, conceitualmente, Big Data passa por algumas fases. É a fase de geração desses dados, a fase onde é feita a aquisição, onde é feito o armazenamento e qual o tipo de banco de dados que vai ser escolhido, e a fase de análise, que é a Analytics. E Big Data também os autores eles colocam esses Vs para tentar definir a característica dos conceitos. E, basicamente, existem 4 conceitos bem importantes, que é o de volume, que é uma quantidade grande de dados, a velocidade que esses dados estão entrando, a variedade, que eles podem ser dados não estruturados, e também uma característica muito importante, que é o valor, que é tu conseguir extrair o valor dessa grande quantidade de dados. Outros autores também citam a questão de visualização, ou seja, não adianta tu ter ali um dado que tem um valor, mas tu tem que conseguir mostrar esse dado de alguma forma. Então, a visualização entra nessa parte. Então, a minha proposta foi baseada nessas fases de Big Data. Então, inicialmente, a gente tem uma nuvem onde vai ser feita a geração desses dados, que vai ser na infraestrutura. Vai existir uma caixinha que vai ser feita a aquisição desses logs. Eles vão ter que passar por um normalizador, depois um filtro,
para serem armazenados e depois serem analisados e armazenados novamente para serem exibidos em uma interface gráfica, para a gente ter aquele aspecto de visualização. Bom, como eu falei, a geração ela é feita lá no ambiente do POP-RS. Então, roteador, switch, servidor, firewall e etc. estão gerando log e estão mandando para algum lugar. A gente pode ter casos de logs heterogêneos e que vão resultar em dados que não são estruturados. A fase de normalização, eu usei a ferramenta syslog-ng. É um syslog next generation, onde tu tem uma capacidade de fazer filtros e adicionar campos muito boa. E, basicamente, eu marco o log dessa forma que vocês estão vendo. A gente tem a parte de marca temporal, quando aconteceu, qual foi o servidor que aconteceu o evento, o serviço que ocasionou o log e a mensagem propriamente dita. Então, eu divido ele nesses 4 campos. Para o caso do filtro, eu usei o logstash, que o Rodrigo mencionou na apresentação mais cedo. Quem chegou aí cedinho, às 9 horas, conseguiu ver. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma regra do logstash. O logstash eu usei para fazer a extração de informações relevantes. Como é que eu fiz isso? A gente tem lá aquela mensagem do log, e na mensagem ela tem determinados campos que são as variáveis, que eles vão ficar variando conforme a atividade. Então, por exemplo, é um método de autenticação, que nesse caso foi por chave, um usuário qualquer, que eu botei ali uma agulha, um IP que ele está um IP de origem dele, e a porta. Então, esses campos são as nossas variáveis que a gente vai analisar. E o logstash, ele tem esse fluxo de informações. Tu tem que passar por uma entrada, onde tu vai fazer um input de dados nele, depois tu pode adicionar diversos filtros, e depois, por fim, uma saída. Então, ali, por exemplo, o filtro que eu usei foi aquele ali de, se der um match naquele campo de mensagem e tem essa cara da mensagem, então eu adiciono aqueles campos. Adicionalmente, a gente pode adicionar campos, como, por exemplo, o que eu fiz com aquele SSH Type Connection. Nesse caso desse log, eu sei que foi uma conexão bem sucedida, então eu simplesmente marco ele dizendo, ok, isso aqui foi um SSH bem sucedido. Para posteriormente, lá na minha fase de análise, eu conseguir tentar correlacionar essas informações. E, por último, eu jogo esses dados em um banco de dados, que no meu caso foi o Elasticsearch. Então, a grande vantagem do Elasticsearch, para mim, é que eu usei ele como uma caixa preta. Então, eu só sei que ele armazena os dados na forma do JSON e tu consegue visualizar isso de uma maneira bem simples. Por último, a fase de análise. A fase de análise eu usei o Hadoop. O Hadoop ele é um software que foi baseado num paradigma de programação distribuída chamado MapReduce, onde isso é usado para fazer correlação de dados. E o MapReduce ele passa por 3 fases. A primeira fase é uma fase de mapeamento, onde tu vai fazer o mapeamento da tua informação segundo o teu IP de origem, segundo uma marca temporal, segundo o método de autenticação. Tu pode escolher qual fase de mapeamento que tu vai fazer. Depois tu distribui isso para isso ser classificado. E, por fim, a fase de redução colhe todos esses dados. A parte de visualização, eu usei o Kibana. E o Kibana ele é muito fácil de mexer, tem uma interface muito boa. Então, por exemplo, aqui que eu citei de exemplo um pico de log que aconteceu por alguma razão, isso pode ser investigado. Tu pode colocar informações de GeoIP lá naquela parte do logstash para te ter a informação de onde está vindo um determinado fluxo de informação. E tu pode fazer correlações de dados através de um gráfico de pizza. Ou seja, dizer que está acontecendo um SSH bem sucedido do usuário X no IP tal. Tu consegue fazer esse tipo de análise através da visualização. Bom, nem tudo ocorre como a gente espera. Eu tive algumas dificuldades nesse trabalho e a primeira delas foi fazer a programação com um modelo de MapReduce. Por que isso? Porque a gente tem que parar de pensar naquele modelo de programação procedural que a gente tem, de uma coisa acontece depois da outra, e tem que pensar em distribuir essas informações. E, além disso, tu só trabalha com 2 primitivas de programação. A primitiva de map, onde tu faz o mapeamento, e a de reduce. Então, tu tem que escrever toda a tua lógica de programação em cima de duas funções.
Então, isso é relativamente complexo de fazer um mapeamento. A solução encontrada foi o PIG, que é uma camada de abstração para o Hadoop, e ele é uma linguagem script. Então, falou em script, a gente está em casa, que volta para a parte de procedural, uma coisa acontece depois da outra e a gente consegue se virar. E todo mundo aqui sabe programar script, seja ele qual for. Então, isso foi a divisão de águas ali do meu trabalho, onde eu consegui desenvolver mais coisas. A principal vantagem dele, como eu falei, ele abstrai um MapReduce, então tu não precisa se preocupar em distribuir essas informações. Tu só escreve o script e deixa que ele vai mapear isso para os teus nodos. Bom, mas novamente eu tive uma outra dificuldade. Existem certos pacotes no Pig que tu consegue usar, que é, por exemplo, para fazer referência a logs do servidor Apache. Então, tu carrega os logs do servidor Apache, ele já te dá todos os campos mapeados para ti de maneira bonitinha. O problema disso é que eu tinha feito uma normalização lá atrás com o syslog-ng e impossibilitava eu usar esse tipo de pacote. Aí a solução encontrada foi fazer uma análise por expressões regulares, que é aquela coisa bem maluca ali que está no telão. Então, com aquilo ali é que eu consegui mapear o meu log para aqueles campos que eu tinha. E aquilo ali também não é uma coisa muito intuitiva, que nem a gente tinha no Logstash, por exemplo, que tu copiava aquele log e dizia quais são as variáveis. Começa a ficar uma coisa mais complexa, mas que eu estou usando, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz com o Logstash, dizendo quem é o meu timestamp, dizendo quem é o meu host que está recebendo que está fazendo aquele log, dizendo qual é o programa, qual é o serviço e dizendo qual é a mensagem. E nesse exemplo aí eu também estou fazendo uma busca pelo usuário naquele campo de mensagem. E depois eu armazeno isso no banco de dados do Hadoop, para posterior análise. O problema ocasionado com isso é que eu tinha que transferir esses dados para o Elasticsearch, para poder ser visualizado no Kibana. E a versão que eu estava usando, ela tinha um bug, que ele foi corrigido posteriormente, que era fazer o load desses arquivos com o PIG. Eu até entrei em contato com o pessoal da Elastic, falei lá com o desenvolvedor-chefe do projeto, e eles me disseram que, assim, eles têm um interesse de trazer o pessoal do Hadoop para usar o Elasticsearch, mas, no meu caso, eu queria fazer o caminho contrário. Eu queria trazer o dado que está lá no Elasticsearch para o Hadoop. E isso, naquele momento, ainda não estava sendo tão desenvolvido por eles. Depois que eu terminei de fazer a apresentação, apresentei meu TCC, eu dei uma olhadinha lá na página e eles disseram que tinham consertado esse bug. Mas fica a dica que pode ter algum problema com isso, de trazer os dados do Elasticsearch para o Hadoop. Bom, a consequência disso foi que eu perdi aquele meu módulo de análise e perdi a ligação com o Elasticsearch. Então, e agora o que fazer, né? Bom, a implementação final que eu cheguei foi um caminho que eu faço a inspeção visual, onde eu vou usar a pilha ELK, né, que é o Logstash, o Elasticsearch e o Kibana, e uma análise manual, que eu pego o log puro ali do syslog-ng normalizado e faço análise com ele com uma ferramenta Big Data. Bom, mas aí eu estou fazendo uma análise manual, estou fazendo grep através de uma ferramenta de Big Data. Será que isso é tão melhor assim do que fazer o próprio grep? Essa foi a pergunta que a gente se perguntou e a nossa avaliação experimental foi em cima disso. A gente usou os logs do POP, a gente fez um comparativo com um PIG escrito, com um script escrito para PIG, fazendo a mesma coisa com o script para Bash. A gente usou o tempo de execução e diferentes volumes de dados para avaliar e fez uma avaliação estatística ali de média e desvio padrão. A plataforma que a gente usou foi uma máquina virtual. Idealmente, isso precisaria estar num cluster e cada nó, mais de um nó, com uns 4 nós rodando, cada serviço rodando em um nó e tudo mais. Mas aí tem uma questão de recurso também, que às vezes é escasso, e a gente não consegue. Então, é importante salientar que todos esses serviços estavam rodando sempre na mesma máquina. Bom, e os cenários de teste utilizados foram: no primeiro cenário, eu busco um campo específico daquele log, daquele formato de log. No segundo, eu busco um campo que tenha mais de uma string, por exemplo, aquele campo de mensagem. No segundo cenário, eu adiciono 2 e 3 campos, faço uma busca naqueles campos. E no terceiro cenário, eu faço uma ordenação para tentar buscar alguma informação
Por exemplo, às vezes acontece algum erro e a gente está em busca desse erro e a gente começa a ordenar os logs para ver quando que começou aquilo a acontecer ou até quando que aquilo aconteceu. Bom, no primeiro caso, o script em Bash ele rodou muito rápido, enquanto que quando eu rodei com o Pig foi um tempo absurdo. Então, ali no máximo que a gente usou, que foi 3 GB de log, o Pig demorou cerca de 4 minutos, enquanto o nosso scriptzinho lá em Bash, que a gente sabe fazer, demorou 16 segundos para coletar a mesma informação. Isso voltou a acontecer quando eu pesquisei num campo que tinha múltiplas strings, também com 2 campos, e também buscando em 3 campos, buscando por uma data, um hospedeiro e um usuário. Bom, então, Big Data é uma desgraça nesse caso, né? Porque tá perdendo feio. No caso de busca por ordenação, a gente teve uma surpresa, que foi usar o comando sort para fazer a ordenação do log antes de usar os greps que a gente usa. Isso demorou muito mais para 3 GB. Só que é importante salientar que a ferramenta Big Data, nesse caso, ela demorou praticamente sempre o mesmo tempo. Então, a gente tem que tentar concluir algumas coisas disso, né? Bom, as conclusões é que isso está funcionando lá no POP, foi integrado ao ambiente de produção do POP, não teve nenhuma interferência com o ambiente, e a gente conseguiu fazer uma análise manual através da inspeção visual com o Kibana. Com relação ao resultado que a gente teve, e o baixo desempenho, né, do Big Data com relação a fazer um grepzinho com Bash, a gente tem que lembrar que existe uma série de camadas de software que são levantadas quando roda esse script do Pig. Então, tem toda uma camada de Hadoop que sobe com o sistema, e isso deve consumir um tempo bem considerado. Também, talvez aqueles Big Data que eu usei não seja tão big assim, talvez precise de mais gigas de dados para começar a ter um efeito para o Hadoop. E o mais importante é que eu usei só uma máquina, foi só um teste, foi só um protótipo. Isso não foi um ambiente distribuído. Se, de repente, fosse um ambiente distribuído, com o Map Reduce não tem tanta comunicação entre os nós, talvez fosse um tempo maior e ele conseguisse buscar informação em menos tempo. A contribuição que eu deixei com esse trabalho foi o protótipo funcional lá no PopRS para fazer essa análise de logs, e também todo um estudo de ferramentas de software livre para Big Data, como Elasticsearch, como Hadoop, como Kibana, como outras ferramentas, como o Fluentd, que pode ser um substituto do Logstash, mas que eu não entrei em consideração aqui. O Flume também, que pode entrar nessa mesma briga, o próprio Pig, entre outras. E como trabalhos futuros, se alguém começar a pensar em fazer pesquisa em cima disso, é usar um ambiente distribuído de cara para ver se vai ter uma melhora. Utilizar outras ferramentas para fazer análise de tempo real. O Hadoop ele não é tão especialista em fazer análise de tempo real, mas ele é a ferramenta que surgiu, a primeira que surgiu, então ela tem um ecossistema muito grande. Então existem hoje já outras ferramentas que fazem a mesma coisa, utilizam o mesmo paradigma, mas que é feita para fluxo de dados em tempo real. Além disso, também implementar outras regras e outros filtros para ver se consegue ficar mais complexo, e aí com o Hadoop fica mais fácil de gerir essas informações. E, com certeza, analisar volumes de dados maiores, porque eu usei ali, o máximo que eu cheguei foi em 3 GB de dados de log. Os agradecimentos que eu faço é para a URGS, lá para o PopRS, e para a empresa que eu trabalho hoje, que é a TechCloud, que me liberou para vir aqui. Aí estão os meus contatos, deixei na apresentação. E eu tenho uma demonstração da parte de visualização com Kibana, que é um videozinho de 4 minutos. Bom, basicamente o que eu estou fazendo eu estou me conectando lá na infraestrutura do POP, por uma VPN, para fazer os testes inicialmente. Me conectei, estou dentro da infraestrutura de gerência do POP, nesse momento. E vou usar o Kibana para fazer uma demonstração.
Com o Kibana tu consegue escolher ali o tempo que tu quer fazer a análise dos logs. Aí eu vou colocar um tempo relativamente curto. E tu consegue criar uma série de dashboards para fazer a análise também. Então eu vou setar ali um tempo nos últimos 15 minutos, o que está acontecendo. Não tem nada de resultado, não teve nenhum log de autenticação passando pela ferramenta. E aí eu vou tentar me conectar numa máquina qualquer lá do POP. E vamos ver quanto tempo demora para toda a infraestrutura pegar isso. Então eu tentei fazer um login. Tu consegue setar ali também para qual o intervalo de tempo que vai fazer o refresh no Kibana, que ele vai buscar os dados no Elasticsearch para apresentar. E depois de um tempo aparece ali o login bem sucedido, feito pelo William na máquina tal. Não aparece nenhuma informação de GeoIP, porque eu estava usando a máquina, o IP de gerência, então é um IP que não é roteado. Aí depois, no caso, eu faço uma simulação de um usuário errando uma senha, por exemplo. E aí ele já carrega ele para mim, já separa do jeito que eu fiz, dizendo, aqui teve um login bem sucedido e do outro lado teve um login mal sucedido. O objetivo disso é que pode ser aberto portas para fazer, por exemplo, analisar se aquele login bem sucedido é de um IP da tua rede interna, por exemplo. Ou que aquele usuário William está logando numa máquina num horário que não era para ele estar logando, então tu consegue fazer buscas nesses casos. Aí era essa a ideia que a gente queria usar com a ferramenta com Hadoop, para fazer esse tipo de busca histórica nos logs. E aí, por último, eu faço um exemplo de ataque de força bruta, errando a senha diversas vezes. E aí ele consegue mapear para mim lá, dizendo que, ok, não teve o ataque de força bruta, foi tantas tentativas e tudo mais. Consegue tirar informações disso e em forma de gráfico, sem precisar ficar fazendo grep lá nos teus logs. E é isso, pessoal. Obrigado. Rodrigo Claves. Na verdade, é só um comentário. Tem um plugin para o Logstash, que é bem legal, que talvez no seu uso ele fique legal, que é o plugin de CIDR, que você consegue colocar assim, você coloca lá o 10.00/24, por exemplo, e você consegue adicionar uma tag com o nome da rede específica, Sim. que talvez adicione uma visualização mais legal. É mais perfumaria, mas às vezes ajuda a guiar ali. Sim. E eu vi que você usou o script, você usou lá o Hadoop, usou o Pig lá, que eu não tenho conhecimento. Mas você chegou a testar com a API do Elasticsearch mesmo, para ver se tinha algum comparativo, adicionar um terceiro comparativo? Tu diz com relação a fazer a conexão entre Pig e Elasticsearch? Isso, não o Pig exatamente, utilizar o Elasticsearch mesmo, você começou com o Elasticsearch, né? Sim. E daí usar a própria API do Python, eu uso em Python, a API em Python, para fazer esse script aí para baixar, para fazer os testes. Porque, assim, a minha experiência com ele é bem rápido. Agora, assim, lógico, eu não tenho experiência no Hadoop, muito menos no Pig.
Sim. Então, assim, não teria, mas seria um comparativo legal, até para ter, assim, até para eu não ter que investir tempo para pesquisar isso. Não, é uma boa ideia, mas é que tem toda uma logística ali que eu já tinha um pouco de conhecimento em Java e aí eu achei que, vou meter a cara. Só que daí quando tu começa a programar isso, tu vê que não é tão fácil assim. E aí quando eu encontrei o Pig, que é uma abstração para essa programação em Java, não precisa meter a mão em programação em Java, só faz script, meio que eu consegui usar o que eu já tinha. Então foi mais ou menos nessa linha. Não, legal. Eu também, eu sou zero programador e se eu conseguir programar em Python lá, qualquer um consegue, vai por mim.